Ai, então, muito contando com a sorte, porque eu acabei de gravar um vídeo nesse instante e eu ainda não consegui reconfigurar o programa da minha câmera, então quer dizer, ainda pode estar todo desincronizado, áudio e som, e aí eu não vou poder postar o vídeo, obviamente, né? Mas tudo bem, muito contando com o fator cagada, vamos ver se, como o outro vídeo ficou bom, vamos ver se esse também fica. Vamos lá. Bom, é o seguinte, eu falei, no outro vídeo eu falei sobre, eu me desejei Feliz Natal, mas falei desse Natal em particular, que é um Natal muito complicado, porque é um Natal da pandemia, é um Natal em que a gente está vivendo agora um aumento de casos aqui no Brasil e uma segunda onda na Europa, enfim, novas cepas virais sendo descobertas e tal, do coronavírus, né? O Covid-19 está matando loucamente, está infectando uma série de pessoas. Enfim, é o Natal da pandemia e é um Natal muito complicado. Esse Natal de 2020 talvez seja muito marcante, talvez não, com certeza vai ser o mais marcante, pelo menos dos últimos 100 anos, correto? Bom, vamos a isso. Falei sobre isso e no finalzinho do vídeo eu falei sobre HIV. Bom, e eu tenho falado muito sobre HIV. Eu tenho falado muito sobre as novas descobertas, eu tenho falado muito sobre os novos avanços, que na verdade não são nem tão novos assim. Eu tenho falado muito na questão do Igualaí, nas TARVs, como tratamento antirretrovirais, tá? Como maneira de prevenção, dentro da mandala de prevenção como a principal, a única 100% eficaz. O que é TARV? É o tratamento. É você dar o tratamento antirretroviral o mais cedo possível para a pessoa contaminada. Com isso, ela se torna intransmissível, porque ela se torna indetectável em coisa de 3 a 6 meses, e aí ela não transmite mais o vírus HIV, podendo até transar sem camisinha numa boa que não vai transmitir, certo? Ah, mas aí você está dizendo para as pessoas transar sem camisinha? Não, bebê. Eu não estou dizendo para ninguém transar sem camisinha ou com camisinha, ou enfim, ou de ponta cabeça, ou fazer cunilingue, que seja. Eu estou simplesmente falando que a pessoa que toma a medicação corretamente, a pessoa que já sabe que está com vírus, que fez lá seu exame, foi detectado e que começou o tratamento o mais cedo possível, tão logo ela começa o tratamento, em 6 meses, no máximo, ela vai estar indetectável e, portanto, intransmissível. E ela pode transar até sem camisinha, certo? Que ela não vai mais transmitir o vírus. Nós estamos falando com isso sobre a erradicação, a possibilidade da erradicação do vírus HIV. Sim, certo? Por que os meios de comunicação não falam sobre Igualaí? Por que os meios de comunicação estão desde 2008 ignorando uma verdade que já foi comprovada lá em 2005 e que o Departamento de Saúde suíço noticiou para a Europa inteira em 2008 o porquê que os meios de comunicação de massa daqui dos Estados Unidos em particular não noticiam esse grande avanço que já aconteceu em 2005, foi noticiado em 2008 amplamente, depois em 2015 com novos estudos, de 5 grandes estudos subdivididos em vários outros estudos, feitos com uma parcela imensa da população de casais sorodiscordantes, onde foi provado que a pessoa indetectável, uma vez indetectável, a pessoa soropositiva, uma vez tendo alcançado o status de indetectável, ou seja, o vírus não sendo mais detectado pelo exame PCR quantitativo para HIV, a pessoa se torna também intransmissível, ou seja, ela não pode mais transmitir o vírus. Por que os meios de comunicação não noticiam isso aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Não sei. Nos Estados Unidos, houve uma reação a isso em 2015, que acabou, lá por 2014 e tal, 2015, que para pressionar os governos, para pressionar os governos estaduais, particularmente, né? Porque é um pouquinho diferente, lá o sistema de saúde, não existe sistema de saúde. Então, não existe nada semelhante ao SUS nos Estados Unidos. Então, para pressionar, alguns grupos em Nova York, alguns grupos em São Francisco, começaram a organizar festas, suruba mesmo, tá? Onde tinham pessoas soropositivas, assumidamente soropositivas, e outras soronegativas.
para provar que as soropositivas não estavam mais contaminando porque elas estavam tomando os antirretrovirais. Isso foi interpretado erroneamente aqui no Brasil, não pelas pessoas, mas se foi pelas pessoas, me desculpem, porque a pessoa tem que ser muito burra para interpretar dessa forma. Vou explicar mais adiante, mas vamos lá. Foi interpretado como o Clube do Carimbo. Quer dizer, enquanto lá na Europa se divulgava o Partner 1, que foi um dos grandes estudos, se não me engano, o terceiro estudo gigantesco, que provava que intransmissível é igual a indetectável, que era perfeitamente seguro e a maneira mais segura, 100% segura, de você não contrair o vírus HIV, ou seja, você transar com alguém que é portador e que se cuida, né? E que já está indetectável. Enquanto isso estava sendo divulgado, aqui no Brasil lançavam aquela matéria trágica, sensacionalista, né, que demonizava os soropositivos, colocando-os como vilão, né? Colocando cada soropositivo do Brasil como vilão. Bom, é uma lástima. Por que isso aconteceu? Conservadorismo. Conservadorismo, talvez... Houve uma grande pressão, houve grande pressão dos meios conservadores e mais tradicionalistas da sociedade, particularmente da Igreja Universal, para que isso não fosse divulgado. Tanto é que, recentemente, o Dr. Rico Vasconcelos, que é um entusiasta da TARV como das TARVs, né? Porque são vários tratamentos, como método de prevenção para o contágio do HIV, como melhor método de prevenção. Ele fala isso em qualquer conferência, em qualquer vídeo dele. Eu tenho 200 vídeos dele que eu posso colocar aqui. Ele não pôde falar quando o entrevistado foi pela Rede Record sobre isso. Eu assisti e assisti depois em YouTube, porque eu não assisto TV aberta. E eu fiquei estarrecido dele não falar, porque nunca passou pela minha cabeça que o doutor falaria sobre prevenção do HIV, falaria sobre HIV e não falaria sobre IgA. E ele não falou. Quer dizer, fatalmente ele foi orientado e eu senti que ele estava meio contido, meio preso. Eu conheço muito, eu já leio muito bem o doutor Ricardo, porque eu vejo muita coisa dele e a gente sente quando ele está à vontade e quando ele efetivamente não está. Certo? Então não é teoria da conspiração, não. Eu tenho certeza que ele foi orientado a não tocar no assunto. Por quê? Porque sim, Zequinha, porque é mais fácil demonizar, é muito mais lucrativo para essas igrejas, para esses setores conservadores, continuar a demonizar o soro positivo e a ter a pandemia limpa, que é a Covid, que é uma pandemia limpa, a pandemia santificada, e a pandemia dos sujos, dos lascivos, dos perdidos, né? Dos abomináveis aos olhos de Deus, etc. e tal. Deu para entender? A pandemia do pecado, né? Que é a pandemia do sexo, que é o HIV, certo? A AIDS. É muito mais interessante continuar com o discurso de use camisinha. Também é interessante porque acaba sendo mais barato, né? Do que você testar em massa a população e começar com o tratamento, porque é esta a proposta, certo? Começar com o tratamento o mais cedo possível para atingir a indetectabilidade, para que a partir daí a pessoa se torne intransmissível e com isso você não tenha mais transmissão via sexual do vírus HIV. Enquanto que a mídia e a sociedade em geral, a mídia contribui para que a sociedade em geral continue ignorante em relação a isso, a essa verdade, a esse grande avanço já aprovado desde 2008, já divulgado na Europa desde 2008, e redivulgado e reafirmado em cada um dos grandes estudos até o Partner 2, que terminou agora em 2019, a segunda parte dele. A segunda parte do Partner 2, olhem bem. Quer dizer, isso alcançando 14 países europeus, etc. e tal, né? Enquanto na Europa todo mundo já sabe disso, aqui no Brasil continua a ignorância e nos Estados Unidos também. Porque talvez seja mais barato dar a camisinha do que testar em massa a população e garantir a medicação como tem sido garantida. Sim, porque aí vai haver um aumento do número de procura da medicação. E o objetivo é esse realmente, é dar a medicação para que haja a erradicação do vírus. Paralelamente a isso, a gente tem a PrEP, não a PEP. A PEP é a pós-exposição. A PrEP, que é a profilaxia, que é você tomar a medicação, uma medicação semelhante à medicação, bem parecida com a medicação que o portador do HIV toma, né?
e que não permite que você pegue, que você seja contaminado com o vírus, caso você tenha uma relação de risco. Não existe mais relação de... A verdade é que ninguém usa camisinha, sabe, o tempo todo durante 10 anos. Não usa. Não usa. Isso é uma falácia. Quem diz isso, na realidade, está tentando passar uma imagem de que é muito consciente, de que é muito... Ah, não, eu... E, né, olha, vai ver, a pessoa nem fez exame na vida. Tem 30 anos e nunca fez um exame. Corre do exame como o diabo da cruz. Você entendeu? Porque tem medo do estigma, tem medo da própria sorofobia dela, que evita constantemente o assunto AIDS, HIV. Percebem? Então a camisinha não é um método eficaz, nem nunca foi. Tanto é que a gente ainda tem aumento. E uma grande parcela da população tem sofrido com isso, quem é os mais jovens, né? De 16 a 35 anos, porque essas pessoas não estão recebendo informação, também não estão se testando, estão ficando doentes. Eu sei de casos de pessoas com 18 anos de idade com sarcoma de Kaposi, recentemente. Olha, uma pessoa com sarcoma aos 18 anos de idade, eu não via alguém com o torso tão cheio de sarcoma, de lesões de sarcoma, desde 1990 e qualquer coisa, sei lá, 96, 97. Entenderam? Aliás, antes. Desde 1994, que eu não vi um estágio tão avançado de sarcoma. E num rapaz de 18 anos de idade, que começou a vida sexual dele aos 16 anos. Então, quer dizer, porque esse rapaz não se testou, não passava pela cabeça dele se testar, a pessoa que transou com ele, lá com seus 30 anos também, não se testou, entende? Nunca se testou, não sabia que estava. Ele foi desenvolvendo, o vírus foi tomando conta, a carga viral dele lá em cima, e o CD4 dele foi caindo a níveis críticos, a ponto dele desenvolver a síndrome, nesse estágio já tão avançado. O sarcoma de Kaposi ele vai se apresentar quando a pessoa está com o CD4 quase a zero, certo? Bom, é isso aí. E aí ele teve tuberculose, mas a tuberculose foi o menor dos problemas, porque a tuberculose já é um sintoma já de um CD4 alto, de 200 e tal, né? Teve pneumonia, bababá, e hoje ele está com CD4 de 300, graças a Deus. A gente conseguiu salvar esse rapaz. Mas, enfim, uma parcela da população, uma parcela de gays jovens entre 16 e 35 anos em São Paulo, e uma parcela considerável, porque nós estamos falando de 25% dessa população-alvo, está contaminada com vírus HIV e talvez nem saiba. Pois é. Como é que se chegou a isso? Aí você conversa com o Dr. Rico Vasconcelos, lá em São Paulo, certo? Que ele vai dizer para você. Joga aí, Rico Vasconcelos HIV, São Paulo, que vocês vão ver quem é o cara, tá? Eu posso até botar o link aqui com o currículo dele embaixo na descrição do vídeo. Isso se o vídeo ficar bom. Mas então é isso. Eu tenho falado muito sobre HIV, tenho falado muito sobre Iguaí, tenho falado muito sobre prevenção, e tem falado muito sobre vida, manutenção da vida, certo? Porque esses assuntos não estão sendo levados a público e é importantíssimo ser levado, certo? A gente precisa falar de HIV com o mesmo desprendimento que a gente fala do outro vírus agora, o vírus limpinho, o vírus santificado, certo? O vírus que mata velhinho e na mesma como mata crianças. Pois é, a gente precisa falar do vírus HIV com a mesma naturalidade, enfrentar ele de cara limpa, assim, sem pano, sem tecidos por cima, tecidos sociais, enfim, morais, etc., com que a gente fala do vírus, do coronavírus, certo? Talvez se a gente tivesse tratado esse tema dessa maneira já no início e não tivesse relacionado ele a um comportamento de risco, a questões morais, etc., etc., a gente já tivesse vacina há muito tempo. E nós estamos, sim, com uma vacina que tem uma margem de proteção, uma margem de eficácia muito boa. Nós estamos com um tratamento à base de vacina, as pessoas estão confundindo um pouco as coisas, mas, enfim, que eu também já publiquei. Não vou botar o link, porque eu não vou encontrar, mas quando eu encontrar, eu coloco nos comentários. E, enfim, nós estamos aí com uma descoberta também meu Deus, de onde é? De Espanha, de Barcelona, da Faculdade de Barcelona. Uma doutora que fez essa descoberta, ela desenvolveu um tratamento à base de uma vacina que já tinha sido testada, que já estava em fase de teste. Quer dizer,
Não é é uma vacina que ela é para ser, é para tratamento, ela é uma vacina terapêutica. Ela não é uma vacina preventiva, certo? Ela foi desenvolvida a partir de uma vacina preventiva. Ela usa essa vacina como um dos ingredientes, certo? Não é só esse. Existem também antirretrovirais que também entram nessa jogada. Bem, mas aí eu teria que fazer um outro vídeo só para explicar isso daí. Então, quer dizer, a gente tem duas novidades. A gente tem PrEP, a gente tem PEP e a gente tem a TARV, as TARVs, o tratamento antirretroviral precoce, certo? Alcançando a indetectabilidade e a intransmissibilidade como o melhor meio de prevenção do HIV. É perfeitamente seguro, é 100% seguro você ter relações sexuais sem preservativo com uma pessoa portadora do vírus em tratamento há mais de 6 meses, cuja carga viral já esteja indetectável há mais de 6 meses. Ok, perfeito? Tanto é seguro que nós temos casos e mais casos de pessoas heterossexuais, de casais heterossexuais que estão fazendo isso e já estão aí no seu terceiro filho. Estão tendo filho normalmente, porque estão transando sem camisinha e estão tendo, não mais por inseminação artificial, nem nada disso, mas pelo sexo, pela cópula normal mesmo, certo? Então, é perfeitamente seguro também para os homossexuais, não é diferente. Ah, mas e as outras DSTs? Meu amor, as outras DSTs sempre existiram, elas passam até, elas se transmitem até por beijo na boca. É clamídia, sífilis, gonorreia, pois é, entendeu? HPV, se transmite até pelo beijo. E ninguém está preocupado com isso. Agora, quando a gente vai falar em PrEP, quando a gente vai falar em TARV, quando a gente vai falar em retirar a camisinha e confiar no igual aí, certo? Ou então na PrEP, ou PEP, aí as pessoas entram em paranoia e começam a falar das outras DSTs como se tivessem descoberto sífilis, gonorreia, HPV agora. Não, por favor. Isso é falácia, certo? Para continuar mantendo a sua sorofobia. Só isso. Não seja sorofóbico. Para cima de mim não pega. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. Bom, mais uma vez, né? Feliz Natal, ainda com tudo isso. Feliz Natal. Espero que esse ano de 2021 venha com muitas novidades, não só a respeito da Covid, mas também, e vem com certeza, porque a gente está tendo vacinas que já vão entrar em fase de teste, a gente está em fase de teste para o HIV, certo? E o tratamento da doutora Motti, se não me engano, lá em Beatriz Motti, lá de Barcelona. Esse tratamento venha a público e comece a ser feito realmente, né? E que a gente tenha acesso. E outra coisa, está faltando medicação. Governo Bolsonaro, está faltando medicação. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão querendo comprar? Qual é, Bolsonaro? Você quer matar também os soropositivos? Bom, você sempre quis. Você já queria em 99, quando você foi entrevistado, né? Mas eu acho que para quem tinha, em outra entrevista, você mencionou que precisaria matar uns 30 mil. Bom, Covid já fez o serviço por você e matou bem mais do que isso. Você pode deixar de ser desalmado, tá certo? E começar a ter um mínimo de empatia. Faz isso não acaba com o Brasil não mata as pessoas não. Está faltando medicação. Está faltando medicação no Rio, em Recife, está faltando medicação para crianças com HIV. Isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito grave. Tá certo? Eu espero que esse vídeo fique bom. Ainda assim, um Feliz Natal e um Ano Novo excelente para a gente. Qual é o Ano Novo excelente, na minha opinião? A gente conseguindo vencer o vírus HIV e a Covid, certo? É isso. E conseguindo enxergar, que a sociedade consiga enxergar os dois vírus apenas como pelo que eles são, ou seja, vírus, nada além. E não com os tecidos morais e sociais que sempre vêm no discurso, vêm no viés do discurso, quando a gente fala de HIV. Correto? É isso. Bom, e igual aí, tenta se informar. PrEP, tenta se informar onde tem na sua cidade. Comece seu tratamento, se inscreva. Você faz sexo? Então comece, certo? E muito importante, acima de tudo, não corra do teste. Faça o teste do HIV, enfrente a realidade. Quanto mais cedo você fizer, mais cedo você se torna indetectável se você estiver contaminado. Mais cedo você se torna indetectável, mais cedo você não vai transmitir mais o HIV para sua parceira, para sua esposa, etc. Tá bom? É isso. Fiquem bem, feliz Ano Novo, Feliz Natal. Tchau. Vamos ver se vai ficar bom, não acredito. Não.
Porque, enfim, 2 vezes no mesmo dia, aí seria muita cagada, hein? Nunca consigo. É, fica desincronizado. Vamos